Oi, minha gente, como estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Como vocês viram na capa, hoje é a segunda parte do vídeo sobre a minha gestação e eu conto de como eu descobri que estava grávida de 6 meses. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Bom, gente, esse vídeo ele vai ser super caseirinho. Tô até de fone por causa que a Amy está dormindo e eu não quero atrapalhar o soninho dela. E hoje eu vim contar a segunda parte daquele vídeo sobre a minha gestação. Eu parei no momento que eu fiz o exame de sangue e descobri que estava grávida. Pois então, 2 dias depois eu ainda fiquei guardando comigo essa informação. E fiz uma surpresinha pro Léo, contei para ele. Foi bem emocionante. Ele chorou muito mais do que eu, com certeza. Foi muito bom pra mim saber que ele queria, porque na verdade o Léo ele sempre quis muito ter filho, sabe? Quem nunca tinha pensado no assunto mesmo era eu. Ele ficou super feliz porque a gente chegou a conversar sobre ter filho. Eu cheguei a dizer que talvez eu não quisesse ter. E foi muito legal mesmo, gente. Ele gostou muito, me confortou muito isso, porque eu sabia que eu ia ter alguém do meu lado ali que queria muito, que tinha uma ideia diferente. Eu teria um apoio. E então, a partir disso, a gente, logo era fim de ano, a gente contou pra minha família apenas. E depois, como a gente tem um grupo de amigos, os nossos amigos vieram fazer o amigo secreto aqui em casa. E na árvore de Natal a Jéssica acabou deixando uma roupinha pra Emma, que na época a gente não sabia ainda o que era, mas ela deixou a primeira roupinha da Emma na árvore e a gente acabou já contando pros nossos amigos. Depois disso, gente, eu e o Léo a gente começou a procurar um médico, por causa que por mais que a gente esperasse que subisse o nosso convênio, a gente já tinha que deixar marcado um médico. Todos os médicos que a gente procurava, eles acabavam marcando tudo para março, fevereiro, porque estavam tudo em recesso, né, por causa do fim do ano. Daí eu achei um lugar que fazia uma eco. Eu não estava preocupada, como vocês viram, eu descobri em novembro. Eu não estava preocupada em saber e fazer uma eco, por causa que como eu acabei cometendo todos aqueles atos, né, que eu contei no primeiro vídeo, por não saber que estava grávida, eu achava realmente que, como eu achava que eu estava no início da gestação em novembro, e que até janeiro eu poderia perder, dentro dos 3 meses. Então eu não queria fazer a eco de início, eu queria processar a informação e esperar um pouquinho também. Então eu esperei para ver o que ia acontecer. Só que daí lá por dezembro, o Léo quis fazer uma eco, quis já marcar uma eco. A gente achou um lugar que não necessitava de pedido médico. E a gente foi fazer, conseguiu marcar para janeiro, já no início de janeiro, foi a única que a gente conseguiu rápido assim. E lá no início de janeiro a gente foi fazer eco, na verdade eu fui fazer a transvaginal, que seria a primeira, né, da gestação. E quando ele iniciou o processo do exame, ele já me disse, não, eu não tenho como fazer esse exame. A tua bolsa ou o teu útero está muito grande. E quando ele acessou, ele já retirou e disse, não, vamos fazer pela barriga. No momento que ele falou isso, eu já fiquei meio assustada, né, gente? No momento que ele passou um negocinho na minha barriga, né? Eu olhei o bebê e disse, nossa, que lindo. É tão pequenininho, né? Eu não consigo entender nada nessas eco, mas eu achei muito lindo, né? E tipo, aquilo tava dentro de mim, eu comecei a processar essa ideia, entendeu? Que eu tinha um serzinho dentro de mim, isso era muito louco. Mas daí, no momento que eu disse, ai que lindo, olha só o tamanho e tudo mais, ele acabou de passar o aparelho na minha barriga. E eu estava com um bebê enorme dentro da minha barriga, todo formadinho, com mãozinhas, com pezinhos. E eu lembro que ele ia tirando as fotinhos e eu ainda disse, tira uma fotinho do corpo inteiro. Eu sempre quis essa fotinho, gente. É a fotinho assim que, sabe aquela fotinho que aparece todinho o bebê? E ele pegou e disse, tu nunca mais vai conseguir essa foto. Teu bebê tá enorme. Eu consigo pegar partes dele, a cabecinha, o corpinho, mas essa foto tu não vai conseguir ter. E eu lembro que antes, quando eu entrei na sala,
eu tinha dito pra ele, tu não me fala o sexo. Se conseguir por um acaso ver o sexo, tu não me fala. Tava até pensando em fazer aquele exame de sangue pra saber o sexo, né? Rapidinho. E ele disse, nossa, eu consigo ver bem declarado o que que é. Eu tenho que te dizer, tu precisa saber, tu já tá com uma idade gestacional muito grande. Daí ele começou a calcular ali tudo que precisava e em vários cálculos deu 23 e 24 semanas. Só que ganhou as 23 semanas, foi o que mais fechou ali, que eu não sei como é que eles veem, né? E ele disse, olha, podemos dizer que tu tá de 23 semanas. Eu nunca vou descobrir, gente, quando que eu engravidei, exatamente tudo certinho, por causa que eu já tava de 6 meses, então não tem... Só até o terceiro mês você consegue saber certinho, sabe quanto engravidou e tudo mais. Então, ele já me passou, que eu estava com essa semana, já queria me contar. E mesmo assim, depois que a gente saiu de lá, a gente decidiu ver o que era, se era uma menina ou um menino. Eu sempre senti que era uma menina, gente. Eu sempre tive certeza disso. Eu não sei porquê, mas eu sabia que eu ia ter uma menina. A gente saiu de lá, a gente queria fazer o chá revelação, mas não deu, gente. Eu realmente necessitava ir atrás de tudo, porque era um novo mundo, era tudo novo pra mim. Eu tinha muita coisa pra pesquisar e eu tinha que saber o que era pra mim começar já a pensar em nome, a pensar nas coisas, o que comprar. E então a gente decidiu ver o nome, o que era, e realmente era uma menina. Eu lembro que eu fui levar a eco pra minha mãe, ela viu tudo, né? Logo eu já tive a consulta com o doutor já viu também, já me passou um monte de exames, um monte de coisa. E assim que ele me passou, eu já fiz alguns exames de sangue e tudo mais. E eu lembro que quando eu levei a eco pra mãe, a mãe já estava bem ruim. Ela mal conseguiu ver a eco, sabe? Daí eu fiz os exames, tudo mais, já levei pro doutor e tudo. Ele já marcou mais coisas e nisso deu uma semana. Quando eu levei pra mãe foi numa quinta, no domingo pra segunda, a mãe internou. No momento que a mãe internou, eu já não fiz mais meu pré-natal, eu parei tudo de novo. Eu fiquei muito nervosa. A mãe, ela internou de manhã cedo e meio-dia ela foi pra UTI. A partir desse momento, eu comecei, meu irmão, o Léo e o Eduardo, meu padrasto, a gente começou a ficar direto no hospital. Eu sei, gente, eu sei que é muita loucura, eu sei que eu tava grávida, já estava num estado bem avançado já, mas era minha mãe. Eu já perdi uma irmã, então não me importava. O bebê tava ali dentro, eu tava cuidando dele, ele tava seguro. No momento era minha mãe que precisava de mim. Muita gente me julga por causa disso. No momento que minha mãe foi pra UTI, a gente passou todo o tempo na frente do hospital. A gente não vinha mais pra casa dormir, a gente não vinha fazer mais nada. A gente ficava só na frente do hospital. Nisso eu parei o meu pré-natal. Eu fui só mais em uma consulta pra perguntar pro doutor se eu tinha como... Na verdade, eu não tinha nem como esperar, né, gente? Eu já tava super atrasada com o meu pré-natal. Eu só queria ter certeza se tinha algum exame muito sério pra mim fazer, porque naquele momento eu não tava com cabeça. Eu escondi minha gestação no hospital, porque... Como vocês sabem, não pode entrar dentro da UTI grávida. E eu escondi dos médicos pra mim poder visitar minha mãe. A mãe, ela ficou 15 dias no hospital. Nesses 15 dias, a gente pegou umas cadeiras de praia e colocou lá na frente do hospital e ficou sentado lá noite e dia. Eu sei que não ia mudar nada, gente. Eu sei que não fazia diferença a gente estar lá ou não. Porém, sim, pra nós fazia, porque a gente estava lá perto, entendeu? As nossas energias estavam sendo levadas pra lá, até porque eu vinha pra casa, não conseguia dormir, não conseguia descansar. Nisso tudo, gente, acabou eu fazendo mais loucura na minha gestação. Além de ficar sentada numa cadeira, né, e entrar dentro da UTI, eu também não conseguia mais comer, eu não conseguia mais... Eu só tomava água eu cuidei muito, tomei muita água com gás pra sair. Eu tava muito nervosa, então começou a me atacar muitas dores, assim, começou a me dar muita azia, e era bem na época que eu estava com azia. E até então, gente, eu não tinha processado a minha gestação direito, eu não tinha aceitado ela direito, eu tava muito confusa, a minha cabeça estava muito... Sabe? Era muita informação pra vocês verem. Eu descobri que tava grávida, daqui a pouco eu já descobri que eu tava de 6 meses. Então era muita coisa que tava assim em cima de mim. Depois a mãe foi pro hospital e
todo mundo me dizendo, porque tu não pode ficar no hospital, porque tu não pode entrar na UTI, por causa que tu tem que pensar no teu filho. Só que, gente, eu nem tinha assimilado tudo isso, era minha mãe, a pessoa que ia conseguir me fazer passar por essa fase que eu necessitava dela, que estava precisando de mim no momento. Eles falaram umas 3 ou 4 vezes, não deram esperança pra gente sobre a mãe, e eu lembro que nas 2 primeiras eu fiquei muito mal, fiquei muito aflita. Eu passei a noite muito mal. E eu lembro que na terceira foi quando eu aceitei a minha gestação. Na terceira vez que falaram isso, eu lembro que a bebê mexeu bastante comigo. E eu senti aquele calor no meu corpo. Eu senti que eu não estava sozinha, que a bebê ia me dar força para passar por tudo isso e que a partir daí, gente, tudo mudou. Eu fiquei com muita fé. Eu tava preocupada com a mãe na UTI, mas a minha maior dor era ver ela toda entubada, ver ela daquele jeito, naquele estado, mas eu tinha fé que ela ia sair de lá. E nisso, gente, eles foram dizendo que a mãe ia fazer hemodiálise, eles iam dizendo que a mãe ia colocar um acesso por aqui, mas isso eu conto em outro vídeo. Só que pra vocês terem uma ideia, tudo que eu passei na minha gestação, entende? Foram muitas coisas. Então fui no meu médico pra conversar com ele sobre eu estar indo na UTI. E o meu médico foi um amor. Ele só me perguntou, Kelly, se eu te proibir, tu vai parar de ver tua mãe? Eu disse não. E ele, então tu continua vendo ela, tu faz o que tu acha que tu tem que fazer. E quando tu tiver mais calma, tu volta aqui. Porque, na verdade, eu fui no meu médico pra pedir calmantes, porque tava bem difícil, gente. Eu tava muito nervosa e eu estava com uma azia muito forte e eu não conseguia dormir. E eu comecei a ficar com muito medo que isso atacasse o bebê. No fim, logo nos últimos dias ali, quando a mãe já tava respondendo, ou na verdade respondendo não, mas estava estável e respondeu a um remédio e parou isso de risco. Eu acho que nos últimos 5 dias ali eu fui fazer outra eco, fui terminar os meus exames. E a gente percebeu que a Emma não estava ganhando peso. Ela não estava no peso que ela deveria estar. Mas eu não me preocupei, gente. Em momento nenhum eu me preocupei. Eu sempre tive fé. Eu sentia, eu não sei explicar, mas eu sentia que ela estava ali para me ajudar. Eu sentia que ela veio fazer diferença, sabe, pra mim. E eu tinha certeza que ela estava segura ali dentro. Vocês não têm noção, mas eu tinha certeza que não ia acontecer nada com ela. A partir desse momento, eu fiquei cuidando, tentei voltar a me alimentar e tudo mais. Logo 2 dias antes da mãe estar alta, ela foi para uma sala de isolamento. A minha... Gente, olha só, nesses 6 meses eu não tinha nada de barriga, tá? Nada, nada. A minha barriga não saía. Eu ainda estava usando cropped. Eu tinha mal uma saliência na barriga, mas podia disfarçar super bem. E no finalzinho ali, a minha barriga deu um upzinho e ela apareceu. E eu já tava super cansada, não conseguia mais esconder. E, e foi bem quando a mãe saiu da UTI. No mesmo dia a médica, e essa barriga, que não sei o quê. Só que daí, né, gente, a mãe já tava saindo da UTI, só que ela foi pra sala de isolamento. Na sala de isolamento, acho que era pra mãe ter ficado 1 ou 2 semanas, mas eu com aquele barrigão, eu não podia estar naquela sala. Aquela sala era de muito risco, tinha muita gente doente, doenças contagiosas e tudo mais. E eu não saí de lá, eu fiquei lá até ela sair também. E eu, gente, deu 2 dias, eles liberaram ela, a mãe nem caminhava. Mas o meu irmão tentou lá tirar ela. Eu grávida, acho que eles resolveram tirar porque eu podia pegar alguma coisa, ela podia pegar alguma coisa, né? E eu prometi, a gente prometeu mesmo que ia cuidar dela em casa, ter todos os cuidados bem certinho em casa. Um pouco antes da mãe sair, gente, a Emma quase veio. Eu entrei numa crise de nervo. Eu senti que eu ia entrar em trabalho de parto, por causa que... Bom, quem já engravidou, sabe, vê os sintomas. Daí teve no finalzinho ali, algumas noites eu decidi vir pra casa dormir, porque eu não aguentava mais, o bebê já não tava mais aguentando também. Teve uma vez, pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu tava sentada, eu dormi sentada naquelas cadeiras de praia, e eu tava com tanta azia que quando eu acordei, eu passei muito mal. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a vomitar sangue. Até hoje, gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei de nada, porque além de eu ter uma gestação muito tarde, eu também não sei, assim, tudo detalhado, porque eu não tava acompanhando nada, só tava cuidando da minha mãe no hospital. Mas é que era muitos nervos, sabe, gente, foi muito delicado tudo isso. Mas daí ali nos últimos dias,
eu comecei a me cuidar mais. Quando a mãe saiu do hospital, eu fui cuidar da mãe em casa. Voltei aos meus exames, comecei a fazer tudo de novo, continuei meu pré-natal, comecei a correr igual uma louca, porque tinha exames que eram sérios, que tinham que ser feito. Eu não fiz quase nada de eco, eu tenho acho que umas 4 ou 5 eco no máximo da minha gestação, e foram ecos que foram feitos, na verdade, para ver se estava tudo certo. Foi depois do tempo, e só para ter certeza que estava tudo certo mesmo. Eu fui cuidar da mãe. A mãe, na época, ela ficou na cama, digamos assim, né? E eu fiquei com ela, forcejei com ela super preocupada, tadinha, só se preocupava comigo e tudo mais. Mas fiquei 2 semanas lá cuidando dela. E nisso tudo isso foi resultando, gente. Foi pra vocês verem. Foi muita coisa que eu fiz na gestação mesmo. Nisso eu já comecei a postar, dizer que eu tava grávida, já tinha aceitado, já tava feliz já com a minha bebê. Já a minha prima começou a me dar roupinhas. Eu não contei, eu demorei muito pra contar pras pessoas. A minha sogra até descobriu quando ela veio aqui em casa. E eu acho que, sei lá, a grávida tem hormônios loucos que eu acabei demonstrando também no meu jeito de agir com algumas pessoas. Mas eu lembro que depois que eu contei pra minha sogra e pra minha mãe, eu tipo, quem quisesse descobrir podia descobrir, entendeu? Por causa que eu já tava assim, eu queria que as duas descobrissem primeiro. Daí depois que elas descobriram, tudo bem. Daí eu lembro que eu continuei fazendo as minhas ecos e toda eco que eu ia, gente, eu ficava muito aflita, sabe? Porque eu morria de medo que a minha bebê tivesse alguma coisa por culpa do que eu fiz ou algo assim. Mas graças a Deus, a Emma é um milagre na minha vida. A Emma, meu bebezinho, é o meu tudo, sabe, gente? Ela é tudo pra mim, vocês não têm ideia. Se tem uma coisa que eu me arrependo hoje, eu me arrependo foi de todas as vezes que eu pensei que poderia ser um erro. Mas enfim, eu fiz as outras ecos, ela tava toda perfeitinha, toda certinha. E no final ali, entre o hospital, eu lembro que nessa época do hospital eu ainda perdi 4 quilos. Eu fiquei bem preocupada, que eu devo ter perdido dos nervos. Mas depois, no final, ela começou a ganhar peso. As ecos deu tudo certinho. Todas as ecos que a gente fez, ela tava inteirinha, ela tava perfeitinha. As veias lá, artérias, sei lá o que, tava tudo bem certinho. Ocorrendo tudo bem. E a gente começou a ficar feliz, começou a correr com os preparativos aqui do quartinho. A gente sempre foi mais minimalista aqui na casa, então eu não queria nada de muito uau, sabe? Eu queria algo básico, mas eu me agarrei muito nos detalhes, eu sou muito assim. Adoro decorar, então eu tava super empolgada em decorar tudo. E muita coisa assim, eu realmente fui atrás, principalmente as bolsas dela. Eu fiz com uma empresa super conhecida, o bercinho, o carrinho, tudo foi assim, sabe? Muito bem pesquisado. Eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa que não ocupe muito espaço. Eu sou mais realista, assim, no quesito, assim, de um bebê. Eu sei o que... Eu já estava acostumada, nunca tive medo de criança, gente. Sempre tive muito apego com criança. É uma coisa muito louca, porque eu não me imaginava ser mãe, já porque eu sabia exatamente da responsabilidade que era ter um filho. E sempre fui super, assim, de criança. Então, não foi um problema pra mim. Eu sabia mais ou menos o que ela ia precisar. Tanto que o enxoval dela foi poucas coisas. Se teve 1 ou 2 coisas que a gente não usou, foi muito. Foi por não conhecer marcas mesmo, na verdade. Mas eu acho que foi, na verdade, uma coisa só que a gente não usou no enxoval dela. A gente fez um enxoval bem completinho. O quartinho dela não foi nada demais. Eu não queria um quartinho muito bebê. Até porque eu tinha a ideia que a Emma ia ficar no nosso quarto no início. E logo eu faço um tour pelo quartinho dela pra mostrar como é que ele é. Mas a gente deu tudo certo. A gente fez o resto das ecos. E no fim a Emma começou a ganhar bastante peso, bastante mesmo. Eu fiquei mais relaxada, fiquei mais tranquila. Comecei a comer também, ganhar peso. Deu tudo certo, gente. E tudo que eu tenho a dizer é que sim, eu tomei um choque. Eu não aceitei por um tempo, foi bem complicado para mim aceitar. Eu sei que no outro vídeo pareceu que eu não me importava, mas não, gente, a Emma é minha luz, a Emma é tudo na minha vida. Se eu soubesse que era assim ser mãe, eu com certeza teria tido a Emma muito antes. Assim, eu acho que no primeiro ano que eu e o Léo a gente começou, eu acho que eu já teria tido a Emma.
porque a Emma realmente veio pra completar a família, veio pra trazer coisas boas. Jesus, dei até uma pausa aqui no vídeo, porque, né? Mas isso aqui é hormônios de ser mãe, tá, gente? Porque eu não era tão chorona assim, não. Mas falar da Emma me emociona. Mas enfim, a Emma é minha guerreira, é minha lindinha, que é um bebê super forte, sempre foi super forte. É um milagrinho, né? Porque eu já passei por tanta situação e ninguém chegou tão perto assim de uma gestação e teve um bebê super saudável e toda fofa, igual ela é, como vocês vêem nos vídeos. Tudo que a gente planeja nessa vida, às vezes, talvez não dê certo, mas o lá de cima sempre sabe o porquê que acontecem as coisas e tudo que ele faz muito certinho. Porque é muito lindo e é muito bom viver tudo que a gente não estava esperando. É muitas histórias engraçadas que eu tenho para contar, porque tudo era novo, tudo foi no susto. E muitas coisas das coisinhas da Emma que a gente comprou, teve histórias e tudo mais. As coisinhas da Emma eu comecei a comprar quando eu tinha 8 meses. Sim, depois que passou tudo que a mãe tinha passado, de 7 para 8 meses, se eu não me engano. Eu comecei a comprar as coisinhas dela. A única coisa que a gente tinha encomendado antes da mãe ir pro hospital era o roupeirinho, porque eu queria ter certeza que eu teria onde guardar as coisinhas delas, se eu fosse ganhando. E é isso, gente. Esse vídeo tá ficando enorme, eu tenho que terminar. E eu vou estar aí fazendo o meu relato de parto, que também não deu muito certo. Não foi exatamente o que eu esperava, mas foi até muito lindo, muito emocionante. Eu filmei, tá, o meu parto. E foi muito legal também. Então, aguardem o próximo vídeo e até mais novamente.